Olá, gente, tudo bem? Eu sou Fátima Reis, do Empreendedores do Brasil. Estou aqui mais um dia entrevistando uma empreendedora do Brasil. Ela que é escritora, terapeuta integrativa, terapeuta do riso, Grace Dorta. A gente vai falar sobre felicidade. Não sai daí que a gente volta já. De volta aqui, gente, para bater esse papo com Grace Dorta, falando sobre felicidade. Grace, que satisfação, querida, estar aqui com você. Ai, que gostoso! Não é? É uma honra, né? Para falar aqui com você sobre uma coisa que a gente gosta muito, felicidade, que é uma escolha, né? É uma escolha, mas que coisa, né? Não é? A galera acha hoje em dia que consegue comprar felicidade na prateleira do supermercado, na Shopee, mas é um estado de espírito antes de qualquer coisa. Verdade. Mas assim, eu já conheço um pouquinho da história da Grace, que eu gosto muito desse nome, Grace. Ela não gosta muito, não, que eu chame o segundo, mas Grace é chique, gente. Gosto muito. Mas vamos lá. Conte um pouquinho da sua trajetória, porque você foi do corporativo muitos anos e passou a ser uma empreendedora. Então, eu quero que você conte a sua trajetória e o que te motivou a empreender. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou publicitária de formação acadêmica, cheguei a me especializar em mídias sociais, quando começou esse boom de e-commerce e tudo mais. E eu saí do corporativo muito ferida, quando eu era só CLT, né? E aí comecei a empreender em família. Nós representávamos algumas marcas de iluminação decorativa em São Paulo. E aí, quando eu comecei a trabalhar com luz, só que agora no efêmero, né? Comecei a estudar reiki e não parei mais. Foram mais de 10 anos aí ininterruptos estudando as práticas integrativas complementares. Alguma coisa mexeu lá no fundinho e eu decidi começar a fazer uma transição de carreira. Porque foram muitas transformações, principalmente em termos de saúde física, mental, emocional. O espiritual que eu era oca, né, internamente, porque nada do que eu via, e principalmente hoje em dia do que eu ando vendo de espiritualidade, vejo tanta distorção. E eu prefiro observar isso tudo como um caminho um pouco mais solitário, de autoconhecimento, e não diria até tão solitário, mas de solitude, onde realmente a gente se aprende, se descobre todos os dias. Enfim, e aí foram tantas desconstruções daquilo que me ensinaram que era certo, com tanto amor e carinho e tudo mais, mas eu percebi que aquilo não cabia muito para mim. Aí eu fui fazendo essa mudança. Eu já empreendia, né? Porque como representante comercial nós éramos autônomos. E foi um grande aprendizado também ter empreendido em família durante, nossa, mais de 10 anos da minha vida. Quando eu decidi me desenvolver como empresa, como empresária, né? A gente brinca que é o CNPJ de uma única pessoa. Também foi, nossa, foi incrível, porque eu finalizei a minha transição de carreira às vésperas da pandemia. No final de 2019, foi um negócio assim que muita gente olhou para mim e falou assim, você não tem juízo? Eu falei assim, gente, tem coisa que a gente não tem como adivinhar o que Deus está colocando alguns dias ou meses à frente. Mas era o meu aprendizado passar por esse deserto pessoal durante a pandemia, porque foi, né? Eu não estava financeiramente preparada para tudo isso, imagino que muita gente também não, né? Mas foi aquele momento de reinvenção. Inclusive, para quem não sabe, o meu CNPJ da Gaias Lux, que é a minha empresa de saúde e bem-estar, ele nasceu durante a pandemia. E aí teve gente que virou para mim de novo e falou assim, você é louca, já não tinha juízo de fazer a transição de carreira, que tava tudo fluindo bem, tal. Eu peguei e falei assim, gente, vamos lá. Tem coisa que não se explica, só se sente e faz. E como durante todo esse período também eu vim me redescobrindo enquanto empreendedora, só que agora sem ter aquela coisa de trabalhar em família, de começar a procurar parceiros externos para poder compor. Poxa vida, hoje eu percebo que
todas as dificuldades só me fizeram mais forte e resiliente. Que, diga-se de passagem, resiliência é uma das minhas maiores qualidades, né? Por mais que o pessoal venha assim e falar assim, porque você é mó zen, toda tranquila, é tão gostoso estar perto de você. Eu falo, gente, vocês não sabem. Cada desafio que a gente passa internamente, né? Não vou falar um palavrão aqui porque tá muito cedo. Porque eu sou toda excêntrica, né? Você já se acostumou. Sim. Mas a galera de casa tá me conhecendo hoje, eu vou de jeitinho. Mas é cada intensidade que a gente vive que tá tudo bem também. Então, eu percebo o quanto que eu fui feliz com as minhas escolhas, mesmo que eu tenha passado por esses pontos. Sim. Eu acho que isso na vida do empreendedor faz parte da rotina. Porque se a gente só achar que vai ser mar e céu azul o tempo inteiro, eu falo, gente, mas bom mar não faz bom marinheiro, né? É no meio da revolta, do caos, que muitas vezes a gente cria diversas oportunidades pra gente. Isso já desde a publicidade, eu já tinha uma visão nesse sentido. Perfeito. Então foi muito gostoso poder me perceber agora me automotivando, não precisando de repente alguém falando, vai, faz, acontece. Sim. Que muitas vezes quando a gente trabalha com equipe, com família, essas coisas, tem sempre um meio que dando ou um empurrão ou um cutucão, né? Não vale rasteira. Não vale rasteira, mas é sempre um cutucão ou empurrão. E aí agora sozinha é aquela coisa que a gente mesmo precisa se automotivar. Então, eu procurei estar cercada de comunidades onde estivéssemos com visões afins. Sim. Então, obviamente, estar no BNI, estar na associação comercial faz muito sentido para mim. Até porque, a partir daí, a gente começa a conhecer pessoas que podem contribuir com um ou com outro núcleo, até mesmo com os núcleos externos, porque o tempo inteiro a gente tem essa visão de repente, bem querer ajudar quem tá aberto para soma. Sim. Né? Então, eu não tive dúvidas de que, de repente, essa era a trilha, né? E foram muitos presentes no meio de toda essa loucura também. Não posso reclamar de nada até aqui. É isso mesmo. A caminhada, ela tem os altos e baixos, tem as pedrinhas no caminho, mas eu acredito que é isso que faz a gente ser mais forte, mais resiliente. Porque você não vai ser resiliente sem desafios, né? Então, você que está pensando em empreender, acredite, não é fácil, mas quando você gosta, tem uma missão na vida, aí você segue adiante. Mas acredite, vai ter dias que vai ser alegre e vai ter dias que vão ser difíceis. Mas quando você mantém um foco, você vai longe, que é o que está acontecendo aí com a nossa querida. Com certeza. A minha, ao longo 20 anos, né? Já estou 20 anos aí empreendendo. E assim, se eu não gostasse do que eu faço, eu já teria desistido lá atrás. E possivelmente você também. Nossa. Imagina que eu não tenho minha carteira assinada, acho que desde os meus 23 anos. Vou fazer 45. Então, também são muitos anos empreendendo. Eu nem vou fazer conta aqui, tá, galera? Porque eu sou péssima. Nunca fui de exatas. Eu sempre fui de humanas. Agora eu migrei total para as energéticas. Então, eu me dou o direito agora de não precisar fazer conta de cabeça rápido. Mas você, já por aí, tem uma base de que tem uma estrada rodada. Então, eu também, muitas vezes, já, né, falando assim, mas por que você continua insistindo? Eu falo, não é uma questão de insistência, é uma questão de persistência. Porque é muito fácil lá na frente falar que a pessoa teve sorte. Eu falo, gente, chega a ser até cruel, né? De quem, de repente, fala assim, lá, teve uma sorte, fulano de tal, né? Mas, a relação de backstage ninguém sabe, gente. Os bastidores, como a minha mãe diz, tudo tá nos bastidores. E os bastidores, quem conhece é a gente. Porque para tudo sair bonitinho, com bom humor, com, sei lá, com ou sem maquiagem, num dia bom ou num dia ruim, do jeito que a gente vê na internet, não é condizente com a vida real. É verdade. E tá tudo bem também, porque eu acho que... E essa coisa bem particular, a gente não precisa levar tristeza nenhuma. A tristeza a gente resolve ali... Dependendo do contexto. Sim.
Às vezes até é interessante, Trazer né? a realidade, mas depressão para as redes, não. Isso, não, Né? né? Eu acho que tudo vem dentro daquela contextualização onde muitas vezes a gente se põe vulnerável para que Sim, as pessoas percebam que não tem nada de errado com a vulnerabilidade. Pelo perfeito. menos da forma como ensinaram pra gente que ser vulnerável seria muito perigoso, né? Mas é no momento de vulnerabilidade que a gente dá a oportunidade da outra pessoa se abrir pra gente também, como ela é de verdade, e aí ter uma troca mais interessante, mais profunda, né? Eu sou escorpiana. Esse Perfeito. negócio de ficar só com o pezinho ali na beirinha da piscina não dá certo. Eu muitas vezes já pego o voo e mergulho de cabeça, até porque se a piscina estiver gelada e eu não gosto de água gelada, já pega, já vai só no sustinho ali, tá gelado, Botou o pé, beleza. você desiste, né? Já não, se for só no pezinho, eu acho muito sem graça. É. Pra mim é all in ou nada, sabe? Assim, porque a vida, ela. Cara, você vê. A gente fez Réveillon esses dias, já estamos aí em setembro, a galera já tá falando de Black Friday, Feliz Natal, eu não sei o quê. Menina, A vida ela tá surreal. muito dinâmica, tá Tá, passando muito muito rápido. rápido. Então, se a gente não tiver pra jogo na base do tudo ou nada, e é muito interessante perceber que, por exemplo, eu tive um professor na faculdade de publicidade que ele falava assim: boas histórias vendem. Desde aquela época ele falava da importância do storytelling, né? E de fato, porque se a gente só contar das nossas vitórias, Como foi que ela chegou nas vitórias, né? então, agora, os momentos que deixaram a gente muitas vezes de joelho, com um baita de um teste de fé, com milhares de decisões, né, escolhas que muitas vezes a gente precisa tomar em fração de segundo, porque senão muda tudo. É o tipo de coisa que a gente fala assim, bicho, a vida do empresário é isso. Então, não dá pra gente meio empreender, porque é uma coisa que envolve a gente, principalmente para quem ou é o empresário como eu, ou para quem tem muitos colaboradores, porque a gente está impactando muitas vidas simultaneamente. Né? Eu que agora também estou passando por uma nova migração dentro da minha carreira mesmo, porque antes da pandemia eu atendia muito indivíduo, era, né, praticamente de CPF para CPF. Sim. Meu CNPJ nasceu na pandemia, vim atendendo mais CNPJ do que CPF, e agora a ideia é ficar só do CNPJ para o CNPJ. Porque de qualquer forma o CNPJ tem o CPF, porque você atende os CPFs dos CNPJs. Né? Todo CNPJ ele tem essa bipolaridade por característica, porque o CNPJ ele é feito de CPF ou de CPFs quando envolvem sócios. Então, a diferença nesse sentido é que agora a ideia é realmente ter uma escalabilidade lidando diretamente com o corporativo dentro da assunção da comunicadora, escritora, palestrante, que são esses vieses que estão debaixo desse guarda-chuva, principalmente da parte da gestão do humor, né, da cultura da felicidade. Você vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho sobre isso. Eu quero que você espera. entre bem. Mas assim, gente, nesse mês de agosto, né, passou, a Roseli Buchini foi nossa capa, né, como vocês viram, a gente já tem, né, a de setembro, a de outubro. Então, assim, vejam lá, baixe no site, empreendedoresdobrasil.com, ela é gratuita, compartilhe conhecimento, faça conexões, né, porque todo mundo tem lá rede social, é importante. A Grace falou aqui, o tema dela foi positividade tóxica. É interessante porque, assim, muita gente acredita que ser positivo demais ou otimista demais não é bom, né? E ela traz nesse artigo muito legal, que você vai baixar, né, no site. Tô procurando aqui, gente, para mostrar para vocês, viu? Peraí. Eu quero que vocês vejam a fotinho dela. Cadê? Ó, a revista é 100% digital, tá, gente? Essas impressas só é pra gente guardar de lembrança. Gente, cadê a Grace? Olha que linda
a matéria dela, vale a pena ler. Então, ó, positividade tóxica, será? Nos fale um pouquinho desse artigo. Como assim, positividade tóxica? Então, essa é o tema de uma palestra minha, legal. né? E eu gosto desses cutucões, eu gosto de provocar, porque quando começou a implantação da cultura da felicidade organizacional, teve muita gente que achava que isso era mais uma muleta para máscaras forçosas, do abraçador de árvore, comedor de folha, né? Que o pessoal acha que é só aquele negócio do good vibes o tempo inteiro. Tem umas pessoas que são, não vamos mentir, né? Mas não é isso. Não é, né? Até porque eu falo, gente, se eu fosse tudo isso que vocês acham que eu sou... Tem gente que quer ser abraçadora de árvore? Sério? Que acha que eu... Sério? Vários outros adjetivos, inclusive. Mas eu falo assim, gente, não é a realidade. Até porque eu também, todos nós temos a característica bipolar, né? De ser bom, ruim, de estar certo, de estar errado. Porque o universo, ele lida o tempo inteiro com essa equivalência dos opostos complementares, né? Sim. Mas dentro das minhas disponibilidades, a provocação do positividade tóxica é muito sobre esse contexto onde tudo aquilo que é forçado perde genuinidade. Perfeito. Então, dentro da cultura organizacional, é muito importante perceber esse limiar. As pessoas estarem felizes, elas estarem bem, elas estarem engajadas, torna elas muito mais produtivas. Sem dúvida. Mas, quando é algo que, tipo assim, eu não quero ver ninguém aqui com aquela cara enfesada e não sei o que lá. Não, todo mundo lá com um sorrisão no rosto, hein? Vamos lá, 3, 2, 1. E, gente, desculpa, nem eu tô nos meus melhores dias ultimamente. E, às vezes, eu também preciso fazer os meus exercícios do riso para poder ativar a minha bioquímica. E pro cérebro, né? Não só para ele, vai pro corpo inteiro, né? Mas assim, de ativar a minha bioquímica para poder sair daquele estado e entrar em outro. Então, assim, forçar uma cultura nesse sentido eu não acho legal. Mas preparar uma transição para que isso possa ser construído de forma natural é muito bacana. Acho é que as empresas, elas ainda não concatenaram para os números. E muitas vezes eu preciso falar do meu viés de trabalho como se eu fosse uma assessora de investimento. Sim. Porque se eu for falar dentro da ótica daquilo que é a linguagem da minha turma, a galera acha que eu sou uma abraçadora de árvore, comedora de folha, que fico descalço o tempo inteiro. Ai, namastê, namastê. Eu falo, não, gente, aqui ó, a mistura de namastreta com namastê, dependendo do lado que você alimentar, é o que você vai ter de melhor de mim. Pois é. Então, esse negócio da mente, tem alguns anos, amiga, que eu ouço isso. Quando você sorri, é transmitido para o cérebro que você está bem, que você está feliz. E aí, como você falou, o corpo responde isso. Cara, é bioquímico isso, é comprovado cientificamente. Cada vez mais estão comprovando outras coisas cientificamente também através dessa... Do efeito do riso, né? Dessa neuroplasticidade e tal. Porque assim, vamos lá. Não tô no meu melhor dia, verdade, seja dita, né? Temos esses dias, né? Temos esses dias e nem é questão de TPM, gente, tá? Porque quando é TPM eu também já saio falando. Falo assim, não tô boa hoje. Estou de TPM. Estou desesquisitando as coisas que estão coisadas aqui internamente. Me dá um tempo. Mas não é assim, normal, né? Não precisamos estar bem o tempo inteiro. Eu gosto, inclusive, de utilizar esse espaço de vulnerabilidade para que as pessoas estejam bem diante de mim. Então, assim, tá bom. Você fala assim, o que te faz rir hoje? Eu falo, eu me faço rir. Porque se eu não tô no meu melhor dia hoje e eu quero desesquisitar o que tá coisado, eu vou ter que pegar e acionar essa bioquímica corporal, porque é um computador, né? Somos um computador vivo. Perfeito.
mas somos. Então, quando eu venho aqui e eu tô séria, falando com você com aquela cara blasé, né? Que você fala assim, Grace, o que que tá acontecendo? Você tá muito séria. Beleza, eu pego, vou lá. Aí, sim, você tá me ensinando a ser falsa? Não, eu tô te ensinando a ser mais bonita e mais inteligente. Porque quem que fica feio sorrindo? Exatamente. Então, Essa é a boa. gente já pega, dá um sorrisinho, o cérebro vai entender Perfeito. que você está sorrindo. Mesmo sem vontade cognitiva, tipo, não vi uma piada, não assisti um teatro, nem vi meme, nada disso. Ela está sorrindo. É essa informação que os neurônios recebem. Perfeito. Aí ele vai sedar o sistema simpático, no sistema nervoso central, tá, gente? A gente tem o simpático, que é só de nome. Sim. Tinha que ser antipático o nome dele. E o parasimpático. Sim. O simpático é o que produz a adrenalina, o cortisol, que causa uma vasoconstrição, que gera rigidez muscular, uma série de efeitos que regulam, inclusive, o nosso nível de estresse lá para cima. Tá? O parasimpático, quando ele é acionado, né, com todas as sensações de prazer que a gente tem, mas vamos lá, a partir do sorriso que a gente está falando aqui, ele vai falar assim, opa, ela tá sorrindo. Então, corta a produção aí, ô simpático, de cortisol, adrenalina e outras paradinhas. Aí ele vai falar assim, ah, não, beleza, pode deixar, ela tá sorrindo, né? Aí ele pega, vai lá, o parasimpático começa a produzir endorfina, serotonina, ocitocina, dopamina. Tá vendo aí, gente? E aí o que acontece? Vaso dilata, músculo relaxa, oxigena não só o cérebro, mas todo o corpo. E um corpo bem oxigenado, com oxigênio novo, ele é como se ele estivesse usando a gasolina aditivada do posto de gasolina mais top da cidade. Então ele sai de um estadinho ali meio letárgico, meio que você fala, ai, que ó vida, ó céus, Sim. ó azar. E você fala assim, bom dia sol, bom dia árvore, ó passarinhos. É bom a gente exemplificar com exemplo, com essas figuras assim, relativamente jargões, mas pô, é porque é. É verdade, é A fato. gente é como se a gente estivesse se virando do avesso e o avesso fosse o lado certo. Bom dia, vizinho, mesmo que ele não responda. Problema dele, isso é bom para quem está falando. Exatamente. Né, eu já fui desse, de pegar, às vezes, uma pessoa... Ó, eu não tenho um histórico que antigamente também eu era terrível. Eu era assim. Ah, não me cumprimentou, vou cumprimentar pra quê? Não, hoje eu falo assim, tá bom, de repente ela não tá... E justamente o meu bom dia é o que vai, de repente, melhorar um pouquinho ali a vida da pessoa que tá ou amarga, ou angustiada, sei lá, né? Então... as provocações, elas ficam nesse sentido do porquê que a gente ainda insiste em dizer que a vida tá difícil. A vida era difícil na época dos meus pais, na época dos meus avós, dos meus bisavós, então vieram fugido da Itália para casar aqui, porque era tipo Romeu e Julieta, né? Um era de família rival. Tanto que eles chegaram no Brasil e já começaram a empreender o casamento sem casar. Eles eram só amaziados, é mó bonitinho isso. A gente pega ver a história e a gente fala assim, meu, hoje em dia a gente precisa ir para um lugar, a gente chama Uber. Como que a gente chama Uber? No celular. Hoje a gente precisa transferir um dinheiro. Tem o Pix. Comida. Chama um serviço desses de entrega qualquer. Hotel. O Airbnb. Cara, são milhares de facilidades que a gente tem no nosso dia a dia. E eu tava falando com uma amiga, uma cliente minha. E e-commerce em geral também, né? Uma cliente minha veio outro dia de Itaquera para passar comigo e uma outra de Cotia. Falei isso para as duas. Falei, gata, não precisa ir muito longe. Há 100 anos atrás, se você quisesse vir do mesmo lugar que você veio, você tinha que pegar uma carroça. Exatamente. E elas podem vir de Uber... Ou de ônibus. Ou de carro, ou de transporte público, não importa. Eu, inclusive, sou daquelas que eu acho super chique andar de transporte público. Porque eu tive carro também por muitos anos, e uma das coisas que eu menos fazia, tô vendo os livros aqui, que eu menos fazia na época que eu dirigia para cima e para baixo era ler. Porque me consumia muito tempo de trânsito. E hoje, que eu ando bastante a pé, pego Uber e tal, né? Assim, muitas vezes tô lá quietinha no meu cantinho, abro um livro e tô sempre me reciclando também nos conhecimentos, porque isso também
traz uma sensação de felicidade quando a gente está trabalhando a nossa inteligência, né? Sinto, pelo menos, muito isso. Porque é chato a gente não ter assunto. Quando a gente tem um vocábulo legal, quando a gente tem um conteúdo bacana para compartilhar durante as conversas, quaisquer elas que estejam, a vida ela fica tão mais gostosa, né? Então, é muito sobre isso. A provocação do positividade tóxica é sobre isso. Nada que é forçado é genuíno. Agora, a partir do momento em que a gente trabalhe isso de forma verdadeira, fazendo essa transição para que a gente saia do artificial para o natural juntos, né? Aí é um movimento que tem uma força muito bacana. Isso é tudo do hábito, né? E aí eu já vou indicar um livro da editora Gente, nosso grande parceiro. Hoje vão ser 2, tá, gente? Um, ó, Prática da Felicidade, de Mari Elber Queiroz. Domine a arte de ser feliz. Tá? Uma coisa que, graças a Deus, eu sou é uma pessoa feliz. Porque felicidade é uma escolha, tá, gente? Ela vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, tem esse, né? Leia. Aqui tem a foto dela, Marielba Queiroz, muito legal. Então, os livros da editora Gente têm transformado vidas, gente. Inclusive a minha também. Porque cada autor que aparece é uma novidade e a gente aprende. Então, a gente sempre tem que pensar assim, a minha caneca tá no meio, eu sempre tenho que estar buscando aprender, tá? O segundo é do Maurício Matos, Manifesto da Felicidade. Gente, incrível, eu até gostei da capa, né? Que é o planeta Terra. Saia do piloto automático, olha que legal, recupere o controle da vida e seja livre de verdade. Então, uma coisa que você tem trazido nas suas palestras e treinamentos, né? Como é que funciona hoje uma empresa? Grace, eu tô ouvindo esse negócio aí de felicidade para a equipe, para produzir melhor, porque é interessante a gente pensar que a equipe tem que estar bem para poder vender melhor, mas a gente tem que pensar no bem-estar dela, porque ela vai vender melhor conscientemente e estará feliz conscientemente, né? Não é, porque o chefe tá mandando, que isso é uma coisa que realmente tem que partir da pessoa e o chefe tem que pensar, é bom para a empresa, mas é bom para ela, porque se é bom para ela, ela vai trabalhar melhor no meu negócio. Como é que funciona, então, os seus treinamentos para ele? Assim. Quando eu tô lá, né, trazendo até essa visão um pouco mais financeira, para poder sensibilizar a questão do investimento, porque ainda acham que é custo. Não é custo, é um investimento. Até porque é um investimento que a partir do momento que você aumenta o índice de percepção de saúde e bem-estar interno, porque a saúde física, ela é proveniente das nossas escolhas. Então, se a gente escolhe se afinizar mais com esse estado de amor e de alegria, né? Naturalmente a nossa saúde ela vem no vácuo. A nossa saúde física positiva, ela vem nesse vácuo, tá? Então, imagine que o empreendedor que investe nesse tipo de iniciativa, ele vai dirimir o fundo contencioso dele com relação a eventuais processos trabalhistas, né? Ele vai reduzir pra caramba o índice de absenteísmo, que é aquele lance do mete o atestado sem necessariamente ter ocorrido alguma questão mesmo, aqueles atrasos recorrentes e infundados, tá? Então, assim, fora a questão da comunicação, realmente, que ela fica uma comunicação mais empática. Não parece, mas a partir do momento em que a gente está contratando palestras, que a gente está fazendo uma movimentação, independente de ser CIPA ou alguma outra coisa específica do calendário, né? Que a gente tem aí todo um cronograma para comemorar as coisas. Agora, isso é uma coisa que antes o pessoal estava se acostumando muito, até que verdadeiramente agora já está estabelecido um cronograma anual aí até com cores específicas, né? Como passou o setembro amarelo, passou o outubro rosa, novembro azul, essas coisas. Então, independente da temática, quando a gente trabalha a sensibilização dessa cultura para
abertura da visão para essa cultura organizacional, muitos paradigmas são quebrados. Porque, por exemplo, isso é uma coisa que já é uma fala comum das empresas de segurança de trabalho, em que a OMS destaca que para cada dólar investido em saúde e bem-estar, retornam 4 para a empresa. Então, nunca foi custo, gente, é investimento. Que assessor de investimento vai trazer um fundo de rendimento, ações, etc., que dê essa casa de retorno? E olha que eu conheço muitos assessores de investimento de diversos portes de empresa, de fundos diversos, ou imobiliário, ou de ações, etc. E eles falam, não tem. Eu falei, por que então mais de 60% das empresas ainda não olham para isso? Ou quando olham com aquele negócio, eu vou ver aí uma plataforma streaming para eles fazerem depois do horário de trabalho. Eu falo, você quer competir a plataforma de streaming de saúde e bem-estar para depois do horário de trabalho ou antes do horário de trabalho, e essa pessoa tem que pensar que ela tem filho para levar para a escola, que ela tem de repente a marmita para ela fazer, ver de repente a lição de casa com o filho antes de botar ele na cama. Quando ela vai parar para fazer alguma coisa, quando consegue ir para uma academia e ler um livro, etc., já é uma grande vitória. Ela vai parar fora do horário laboral para de repente se desestressar, se de repente é dentro do trabalho, muitas vezes que tem o estresse com as entregas das demandas, e aí muitas vezes o tempo ele tá apertado em detrimento do fluxo dos trabalhos que estão ali bombando. Então o ideal é fazer escalas, né, e fazer no período de trabalho com uma turma e depois fazer com outra turma. E aí depende muito também dos turnos que cada empresa tem, porque se é uma empresa de publicidade, de TI, muitas vezes divide turma A, turma B, resolve, né? Mas se pega, de repente, um chão de fábrica, em que às vezes essa fábrica nem fecha, né? Pegar, de repente, entradas e saídas de cada troca de turno para poder conseguir fazer um trabalho legal com os colaboradores. Então, eu digo que é muito relacionado à fandelização, que é uma palavra nova, né, também, onde a gente, através da fandelização do colaborador, a gente consegue também conquistar fãs fora da empresa. Porque senão a gente permanece só na cultura extrativista, né? O camarada vem, trabalha, ganha o dinheiro dele, eu também ganho o meu dinheiro vendendo o produto ou serviço que eu estou oferecendo, e o ciclo se perpetua. Só que qual foi um dos maiores aprendizados que a gente teve durante a pandemia em relação a isso? O planeta aguenta todo mundo na rua, que nem era antes de novo? Por que tá rolando o G20 hoje, onde inclusive uma das primeiras, das principais pautas é a questão das mudanças climáticas. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, vamos pro break e na volta a gente continua falando sobre isso. Até já. Olá, gente, estamos aqui de volta, batendo um papo sobre felicidade, sobre cuidado, né? Não deixa de ser saúde mental também. Sim. Já que a gente eu já entro num assunto que, assim, passamos o Setembro Amarelo, né? Sim. Que a gente tem muitas cores durante o ano, como você fala, né? Teve o Outubro Amarelo, teve o azul, o Novembro Azul, enfim. O amarelo tem preocupado muito, né? Porque só em 2022 foram 16.262 suicídios só no Brasil. Em número oficial, né? Se for pegar o extraoficial, a gente sabe que bobear é muito maior, é alarmante. Então, quais são os projetos hoje de Grace para ajudar pessoas no CNPJ e pessoas físicas? Então, normalmente a gente trabalha já com uma visão de bolsão, para poder abarcar um maior número de pessoas possível. Então, nós movimentamos agora, enquanto Gaias Lux, né? O primeiro Cine Summit, que foi um evento de mais de 10 horas ao vivo, com várias palestras no cronograma, onde nós nos utilizamos do cinema, da gestão do humor e de ferramentas de saúde mental
para conversar sobre esse assunto, no sentido de trazer luz, né? Muito importante a gente perceber que depressão, que está aí relativamente íntima desses casos de suicídio e do próprio suicídio em si, não são frescura, né? Tanto que hoje em dia não tem cor, nem credo, nem classe social. Antigamente era coisa de rico, que estava de repente depressivo, desgostoso com alguma coisa e muitas vezes partia para essa questão. Hoje a gente vê isso chegando na quebrada, como o pessoal diz, né? Porque muitas vezes a pessoa se vê de frente com um desafio tão grande que ela acha que ela não tem saída. Então, é muito importante também dentro desse sentido a gente observar que tipo de comunidade que a gente está frequentando. Porque a rede de apoio também faz muita diferença, né? Faz? Até reforçando o que a gente estava falando na pergunta anterior. Então, por exemplo, agora que o pessoal está vendo isso, que passou o Setembro Amarelo, não significa porque passou que a gente não vai continuar falando sobre o assunto. Perfeito. Até porque podem ser feitos programações similares a essa do Cine Summit em outros momentos. Por exemplo, está chegando o Janeiro Branco. O Janeiro Branco, ele é o mês da saúde mental. Ele é específico da saúde mental. Perfeito. Dentro do cronograma. Então, esse assunto também, ele dá aderência para que a gente consiga fazer um trabalho direcionado para o público das empresas, independente de porte. Porque, por exemplo, no Cine Summit, a gente abriu a possibilidade de ingressos individuais e de combos. Então, isso é uma coisa que a gente tem essa flexibilidade, né? Até porque, por mais que eu seja empresária, eu vendo um hub de soluções para a saúde e bem-estar. Então, eu tenho N parceiros que somam com coisas que não estão sob o meu guarda-chuva. Então, a gente tem uma equipe grande de backstage, né, onde a empresa traz a dor ou, de repente, alguma intenção de trabalho para aquela equipe e a gente vai lá, team building, engajamento, comunicação, são várias as temáticas que a gente pode trabalhar, né, independente do formato. Então, eu mesma, quando eu estou falando de gestão do humor, eu tenho a possibilidade de falar exatamente sobre os efeitos da raiva. Eu tenho uma palestra que chama Que Raiva que a Raiva Dá, né? Tem essa da positividade tóxica. E eu gosto muito de mixar a possibilidade de fazer aquela palestra vivencial. Não gosto de ver ninguém parado só absorvendo conteúdo, porque eu acho que o conteúdo sem movimento, ele muitas vezes não tem a absorção. Legal. Né? Então eu gosto muito de pegar e falar assim, não, legal, a gente tava falando sobre isso até agora, mas vocês achavam que ia ficar sentado o tempo inteiro, bola levantar que a gente vai trabalhar agora. Atividade prática. Ah, precisa. Não é só escrever não, você vai ficar em pé. Porque senão é muito fácil da pessoa começar a cognizar, mas por que eu vou fazer isso? Mas eu vou ficar me sentindo de repente um imbecil fazendo isso. Tipo, a sua criança ficava questionando esse tipo de coisa antes de brincar? Menina. Eu acho que a criança ela só falava assim, brincar? Pera, tô com roupa de ir, só se for agora. Então tem que voltar, né, essa criança dentro da gente, né, e perder esse medo, né? Até porque a gente cura a criança. Quando a gente faz essa criança feliz, a gente está proporcionando cura para ela. Perfeito. Uma cura consciente, né, que é muito legal. Então, investir nesse tipo de trabalho é o tipo de coisa que eu falo, gente, realmente fortalece demais a marca. E aí a gente pensa numa estruturação para que essa marca ela seja mais rentável e sustentável a longo prazo, para que ela seja longeva. Senão, ela cai aí nessa malha de que muitas vezes com 60 meses um CNPJ é fechado. Pois é. Triste isso. Super. Porque é como se fosse a morte de um sonho. Cada CNPJ que de repente vai lá e fala assim, não, vou encerrar. É um sonho que você tinha tirado ali da gaveta com tanto carinho
e de repente você fala assim, tá, não deu agora. Mas é aquilo que a gente falou lá no início do bate-papo. Empreender não é fácil, mas é gostoso. Porque pense, quantas vidas a gente está contribuindo de alguma forma. Então, quantas vidas você tem transformado nessas palestras? Foram mais de 15 mil e contando. Ah, que legal, né? Então, assim, aí eu já quero saber desse livro, né? Que você está trazendo aí. Nos fale um pouquinho sobre ele, o nome do livro, quando ele vai ser lançado e o que é que a gente vai encontrar lá. Menina, então, a gente estava falando que uma das coisas mais legais de empreender é essa questão também do reconhecimento. E é muito interessante, porque eu sempre vislumbrei a partilha de saber, eu sempre vislumbrei a possibilidade de estar conversando com cada vez mais pessoas, impactando viradas de chave e tudo mais. E aí eu recebi um convite da minha amiga Cláudia Cardilho esse ano, e ela foi, inclusive, insistente, que ela falou assim, Cata, você tá no seu momento de receber esse reconhecimento, bora, né? E o título do livro é? O título do livro é O Novo Ser Humano e Saúde na Era Digital. Legal. É um livro de prateleira de medicina. Então, eu como terapeuta integrativa, eu tô aqui por dentro que eu não me caibo, porque toda a parte de mentoria literária da Cláudia tem muitos cientistas, neurocientistas, médicos e tudo mais, né? E esse livro, ele vem como uma grande contribuição de como que a medicina vai ficar no pós-pandemia. Inclusive trazendo já luz sobre a presença do metaverso e tudo mais. É um livro collab, somos 20 escritores. Ah, que bacana. E o meu capítulo, ele é inteiro dedicado ao Reiki. Porque foi a minha primeira formação como terapeuta integrativa. Sim. Né? Eu sou mestre de Reiki desde 2012, aí depois reciclei para poder me sentir mais segura, para dar aula. E tem um ponto de vista também diferente de mim, sabe? E eu vou compartilhando um pouco dessa trajetória nas minhas redes sociais também, para que o pessoal entenda e de repente fala assim, não, pô, esse livro vai ser legal. E eu trago uma visão de como que eu incorporei o Reiki no meu dia a dia. Que eu vejo muitas vezes os meus alunos dando aquela desanimada com a prática, e eu falo, gente, eu já vivi isso. Eu sei exatamente onde é que tá doendo. Às vezes a gente tá tão cansado que mesmo dizendo que você pode fazer a tua autoprática do Reiki assistindo 1 ou 2 capítulos de Netflix, mas você não consegue, e a coisa ela é muito mais simples do que muitas vezes a gente acha que deveria ser. Então eu saio do cartesiano e eu entro para a dinâmica da vida, onde é tudo muito quântico, onde é tudo muito instantâneo. E aí eu não vou dar mais spoiler, porque senão não vai ter graça. Mas o livro, ele vai lançar agora em dezembro. Ótimo. Você vai divulgar, você vai falar nas nossas redes sobre ele também, pra gente divulgar o link para o pessoal comprar. Com certeza. Estamos trabalhando aí no pré-save dele e logo sobe data oficial, tudo, porque quem já garantiu o exemplar antecipado e está garantindo, fica por dentro dos eventos de aquecimento digitais para saber da data, do horário, porque eu estou movimentando um evento exclusivo para quem entrou no pré-save. Vai ter uma palestra vivencial, presencial, num lugar super charmoso aqui em Sampa. E vai ser pra gente encerrar o ano com chave de ouro. Ah, legal. E você tá falando de uma coisa que vai acontecer mês que vem, né? A gente tá em novembro, então já dezembro, né? Porque quando eu falo dezembro, aí parece que... Não, é mês que vem, igual... Tá logo aí. Não, é engraçado que eu falo, às vezes, com o marido, eu disse, a gente vai lá sexta-feira. Ele, amanhã? Que a gente tá pensando que ainda tá na segunda. É um negócio assim, né? Que às vezes... Tá no automático, mas não, para aí, realmente, já estamos na quinta-feira, né? Exatamente. Amanhã já é sexta-feira. Aí assim tá a gente aqui agora, então, estamos em novembro, então, mês que vem já vai ser o lançamento do seu livro. Uma loucura, né? Gente, eu tô naquele misto de estar emocionada, feliz, apreensiva. Ansiosa. Eu tô parecendo ter um pincher rodando aqui dentro do meu estômago, sabe? Aquela coisa assim que, ele tá feliz, ele tá bravo, ele tá o quê? Eu falo assim, não sei, eu só tô vivendo. Porque é a realização de um sonho.
né, poder construir esse legado é o tipo de coisa que eu honro muito os meus ancestrais. O meu Muito avô, legal. o pai da minha mãe, ele era escritor, compositor, jornalista, Que legal. né? E aí eu falo assim, olha só, quantas coisas dos meus antepassados Você eu tem. tenho e coloco a energia em movimento hoje com tudo que eu faço. Isso é muito legal. Então é muito bacana, porque eu sinto essa bênção, sabe? De tipo, vai filha, vai lá, mostra que vai dar certo, que é isso, que a gente tá aí com você. E é isso mesmo. Esse sentimento de gratidão, né? E de reconhecimento, né? Assim, de gratidão por tudo que acontece, né? E de. Me perdi agora na segunda. Gratidão e o reconhecimento. Não, reconhecimento, peraí. Voltando, não, pode continuar, tá? Aí eu vou continuar e você só faz esse corte. Então, assim, gratidão é importante. Que eu acho que isso ajuda as coisas fluírem melhor e atrai coisas boas, né? Mas é genuíno, a gratidão genuína. Não aquela coisa forçada que às vezes nem tem. E ser reconhecida brinda tudo isso, né? Porque quando você é reconhecida por aquilo que você faz sem esperar, mas vem, é muito gostoso, né? Nossa, é o tipo de remuneração intangível que muitas vezes a gente fala que é até mais importante do que dinheiro, porque é o momento em que a gente se sente visto. O reconhecimento é muito isso. A gente tem uma vida toda calcada através da significância que a gente constrói através das nossas relações. Exatamente. Então, o reconhecimento ele é muito importante para poder dar esse significado. Então, é claro que assim, se a gente fica também se sentindo importante por conta disso, aí é muito do ego, mas eu acredito que essa celebração do reconhecimento, ela é muito da alma. A vaidade não pode existir nisso. Eu acho assim, eu sou grata e sou grata pelo reconhecimento. Glória a Deus por isso, porque para mim toda a honra, toda a glória dele, tudo que eu faço, penso, é porque ele me dá essa possibilidade, né? Então, assim, ver você realizando mais esse sonho, eu fico muito feliz, né? Você conversou comigo há uns dias atrás, e eu disse, não, eu tenho que compartilhar essa realização da querida amiga, né? Que foi uma amizade que surgiu meio que despretensiosamente num evento, né? E eu vi uma sinergia boa, né? Uma alma boa. E é isso que a gente tem que alimentar. Boas relações, né? E não ficar nessa de que, o que é que eu ganho com isso? Não. Como é que a gente se ajuda, né? Então, só as oportunidades surgiram, como é que a gente se ajuda? Esse que deve ser o nosso pensamento. Lembre-se que oportunidade é diferente de oportunismo. Você só quer tirar proveito. Você não vai muito longe, tá? Então, são longos 20 anos empreendendo, são longos 20 anos empreendendo. Então, é isso que a gente tem que ter. Como a gente tem contribuído com o outro, que automaticamente isso faz bem pra gente, porque quando eu ajudo o outro, isso é bom pra mim, né? E eu vejo muito isso nas palestras pequenas que você faz lá na associação, isso é muito legal. Então, sempre tenha isso em mente, tá, gente? A gente vai para um rápido break, porque eu vou fazer agora um ping-pong com ela, a gente volta já. Para encerrar o nosso bate-papo com o ping-pong, onde ela vai falar a resposta com uma frase e uma palavra. Vocês já estão sabendo, né? Vamos lá. Para Grace, empreender é uma gostosa aventura. E para você, inovação se reinventar a todo instante. Qual a palavra não faz parte do vocabulário de Grace? Impossível! Qual sua postura diante de um problema? Olha, normalmente essa eu preciso, né, explanar um pouquinho, porque a gente no instinto muitas vezes acha que a gente só tem uma solução. E eu procuro muito o exercício da dissociação daquela questão para poder enxergar as infinitas possibilidades que estão ao meu redor. E mesmo que de repente essa escolha inicialmente não seja a mais acertada, mas que de repente ela continue clarificando a abertura dos caminhos, porque se dispor ao
aprendizado requer também passar por alguns erros. Então, ser gentil comigo mesma também faz parte do processo. Ah, bacana. E qual a melhor realização de Grace até hoje? A gente estava falando do meu primeiro filhote literário agora há pouco. Esse livro realmente ele tá trazendo um quentinho muito gostoso pro meu coração. Isso é muito legal, né? E para você, o importante, o mais, né? Porque os dois são importantes, mas o mais importante é a caminhada ou a chegada e por quê? A caminhada, Fátima, não tenha dúvida, porque realmente celebrar a chegada só é possível por conta do caminho. E aí, as dificuldades, as superações, quando a gente olha para o retrovisor e que a gente percebe todo o caminho percorrido, aí a gente vai lá e celebra, entendeu? Então, uma coisa é inerente à outra. Então, jamais eu posso desqualificar o caminho. Mesmo que ele tenha sido tortuoso, repleto de obstáculos, quedas, vamos levantar, não vamos desistir e tudo mais. Então, eu dou muito valor para isso. Até porque as metas, elas são grandes. Uhum. Então, se eu for ficar olhando só para a chegada, eu vou operar pelo futuro, ou seja, eu vou operar pela ansiedade. Uhum. E eu prefiro muito mais o caminho, porque aí eu opero pela presença. Tá presente no dia de hoje faz total diferença. Não, perfeito. E que mensagem você deixa para os que estão nos assistindo sobre a importância do autoconhecimento para ter uma saúde e ser feliz? Uma saúde melhor e ser feliz. Bom, a importância do autoconhecimento é fundamental. Eu acho que todo mundo devia ter uma lei que obriga todo mundo a fazer terapia, não necessariamente as minhas. Estou falando da terapia convencional, sim, perfeito. Sabe? Porque isso dirimiria demais os conflitos que a gente tem internos e que muitas vezes ressoam nos nossos relacionamentos, a vida fora, né? Mas, obviamente, é sobre isso. O autoconhecimento, ele traz todas as respostas que a gente precisa para as melhores escolhas e para as maiores realizações da nossa vida. Então, quem não se conhece, fica como se fosse um barco à deriva, sem vento, não sabe nem o que de repente fazer. Então, o autoconhecimento, ele realmente faz os ventos soprarem na direção da realização dos nossos sonhos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, por mais que hoje não tenha sido o meu melhor dia, e eu tenha falado isso acho que 1 ou 2 vezes durante esse nosso encontro, eu termino esse nosso encontro sabendo que eu já virei várias chaves desde a hora que eu sentei aqui com você. Então, eu já não posso dizer que eu sou a mesma versão que chegou. Porque eu tô sentindo, inclusive, aquele brilho de novo aqui, assim, né? Falando assim, não, legal, mesmo num dia não tão bom, você fez uma entrega positiva. Perfeito. Então, é sobre isso, gente, né? Se a gente não se pegar no colo e não se cuidar, se a gente não procurar ajuda para, de repente, visitar alguns incômodos dentro da gente, a gente vai ficar numa zona de conforto extremamente tóxica pra gente. Eu falo que na zona de conforto nada prospera. Perfeito. E para quem quer conhecer mais a Grace, deixa aí seu Instagram, se tiver site, para que as pessoas lhe procurem. O site, ele tá passando por uma reforma, vai demorar um pouquinho ainda para ele ficar do jeitinho. Mas tem o Insta, tanto o meu quanto da minha empresa. Então, o da empresa é o @GaiasLux. O Lux é igual do sabonete, LX. E o meu é @Grace Dorta. O Grace é com C dobrado, tá? Então fica @Grace Dorta. GRACCE Dorta. E detalhe, gente, vocês vão ver nas redes sociais, né? A gente vai marcar a Grace e a Gaias, né? Então, qualquer dúvida, entrou na Grace, vai ter o Gaias lá, não tem problema. Você vai achar a Grace de qualquer jeito. Então, muito obrigada, querida, por você estar aqui dividindo um pouquinho sua experiência, contando sua vida, animando outras vidas que, por acaso, viram e disse, nossa, que legal isso aqui, eu tô passando por isso, mas ela saiu.
Isso é muito importante, né? Verdade. Bons exemplos arrastam, né, amiga? Exato. Então, que Deus continue te abençoando, Amém. te protegendo, e que seja uma bênção esse livro aí na sua vida, né? Que vai transformar tantas vidas e a sua também, eu tenho certeza Gente, disso. esse livro, olha, quando a gente fala de... Para você aqui agora, ó. Quando a gente fala que muitas vezes é difícil a gente realizar um sonho, esse livro, ele inclusive veio por insistência da Cláudia, que estava comentando, maravilhoso. Inclusive, um beijo, Cláudia. Imagine que ele já puxou 3 novos livros na sequência dele. Então, gente, não desista dos seus sonhos, jamais ouse desistir dos teus sonhos. O impossível realmente ele é uma questão de opinião. Porque se você escolhe a impossibilidade, sei lá, o Deus que eu acredito, ele é tão fantástico que para mim ele é o Deus de todas as possibilidades e ele vive dentro de mim. Então eu também sou uma pessoa de muita fé. Minha fé não tem rótulo, porque eu lido com pessoas de todas as fés. Sim, sem dúvida. Mas eu sinto ele muito vivo dentro de mim. Isso é muito bom. E aí, quando eu vi já a multiplicação dos pães, né? De repente, de um livro já vim mais outros 2, recebi um convite semana passada. Eu falei assim, gente, olha que top. Né? Então, eu posso dizer que eu vivo dos meus sonhos hoje. E eu acho que é isso, né? Eu sempre vou falar assim, ouse tentar viver dos seus sonhos também, porque é maravilhoso. Muito obrigada, querida. Que Deus continue abençoando você, seus projetos. E vocês que nos acompanharam, muito obrigada também. E fica a dica, seja a mudança que você quer ver. Faça a diferença. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.